الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. O dever mais importante de uma esposa é contribuir o máximo possível para o sucesso do seu próprio casamento, do seu próprio nikah. O dever mais importante de uma esposa é contribuir o máximo possível para o sucesso do seu próprio casamento, do seu próprio nikah. Ela deve ser uma fonte de conforto para o marido e uma devota apoiadora e conselheira. Três coisas importantes aqui. Ela deve ser uma fonte para o seu marido, mas sim uma fonte de inspiração. O marido deve reparar para a sua esposa, dizer o melhor exemplo para ser seguido entre mulheres. Está aqui a minha esposa, porque ela é fantástica em vários aspectos. Assim? Então, significa que ela deve ser uma fonte de inspiração para o seu próprio marido. A segunda coisa é que ela deve ser devota, ela deve obedecer ao seu próprio marido, ela deve ser devota em vários aspectos. E apoiadora, ela deve apoiar o seu próprio marido em vários aspectos, seja eles assuntos caseiros, seja eles assuntos do trabalho, seja eles em vários aspectos. Se a mulher está lá, ela foi dada o espaço para poder apoiar o seu próprio marido. Então ela deve conceder-lhe esta oportunidade de ele sentir-se feliz em ter uma mulher apoiadora ao lado dela. Mas em frente temos aqui tornar-se uma mulher conselheira. Existem vários homens hoje em dia que preferem ir colher conselhos com pessoas de fora, simplesmente pelo fato de que a mulher não está preparada para dar-lhe algum conselho possível. Alguns homens vão procurar por pessoas lá fora para poderem lhes brilhantar de conselhos, porque a mulher tem um tempo insuficiente, ou seja, ela tem um pouco tempo para poder conversar com o seu próprio marido. Então, as mulheres devem ser muito mais aconselhadoras para os seus próprios maridos. É isso que Allah subhanahu wa ta'ala vem dizer no Corão, vem dizer: Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Oh Allah, oh nosso Senhor, Rabbana, oh nosso Senhor, hab lana, conceda a nós, wa dhurriyyatina, não é assim? Qurrata a'yunin, conceda a nós e as esposas e descendentes que sejam a alegria, o conforto dos nossos olhos. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, conceda a nós, a nossas esposas, aos nossos filhos, um conforto e que também nos conceda através deles uma alegria. E através dessa alegria, waj'alna lil muttaqina imama, e guie-nos e faça de nós como se fosse um líder das pessoas tementes. Não é assim? Então, quer dizer, o homem deve reparar para a sua mulher sentir satisfeito. O homem deve reparar para os seus filhos sentirem satisfeitos e felizes, se tornar-se um conforto dos seus próprios olhos. O homem deve reparar para a sua família e dizer: Alhamdulillah, MashaAllah, é muito bom, fantástico, MashaAllah, Alhamdulillah, a minha família é uma família inspiradora, é uma família exemplar, é uma família que é obediente. Ayat do Corão, capítulo número 25, ayat número 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Oh Allah, você conceda, hab lana, conceda a nós, wa dhurriyyatina qurrata a'yun, e a nossa família, ao nosso descendente, às nossas esposas, qurrata a'yun, um conforto e uma satisfação, alegria dos nossos olhos. Waj'alna lil muttaqina imama, e faz de nós como se fossem líderes dos piedosos. Então, estamos a dizer que a esposa ela deve obedecer ao seu próprio marido. Este é um aspecto muito importante, onde a mulher deve obedecer ao seu próprio marido. Mas isso não significa que ela deve ser subserviente a ele. Não significa que a obediência aqui não quer dizer que a qualquer momento, em todos os aspectos, seja em tudo quanto for necessário e não for necessário também, a mulher deve obedecer. Não. Mas sim, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Não existe obediência a um servo de Allah na obediência de Allah, na desobediência a Allah.
Se for algo que é motivo de ela desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, então é nesse exato momento onde a mulher não tem a autonomia, não tem a oportunidade dela poder desobedecer ao seu próprio marido. Mas sim, ela deve obedecer ao seu marido a todo custo. Mas ela deve reparar de tudo quanto vier em frente, a partir da ordem para ela poder obedecer ao seu próprio marido, se não for assuntos que comprometem a sua religião, se não for assuntos que comprometem o seu Islã, então ela não tem como obedecer o seu próprio marido, não é assim? Então, assim como o Islã coloca sobre o marido o papel de chefe da família, sem dúvida que o marido é o chefe da família, ele é responsável da família. Ayat do Coran, Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala an-Nisa, que os homens são responsáveis, são o chefe. O Qawwama, eles têm a responsabilidade extra Nisa, a respeito das mulheres, a respeito da sua própria família. Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala an-Nisa, este é o ayat que dá autonomia aos homens de se tornarem esses chefes e responsáveis acima das suas próprias famílias. Então, tal arranjo cria uma parceria de cooperação e espera-se que o homem consulte sua esposa para obter sua opinião sobre assuntos domésticos e familiares. Tá bom, tá tudo bem. Aqui o homem é responsável, aqui o homem é o chefe da família, ele tem uma responsabilidade extra dentro da sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, assim, acima de tudo sobre a sua esposa. Mas isso não significa que o homem não pode consultar, ele não pode consultar a sua esposa sobre assuntos que têm a ver, assuntos familiares e assuntos domésticos. Assuntos domésticos e assuntos familiares. Ele deve tentar aproximar a sua própria esposa e para tentar recolher, acatar algum tipo de conselho do lado dela. Ela deve sentir-se privilegiada que meu marido hoje em dia ele consegue aproximar-se de mim e tentar consultar alguma coisa que tem a ver. Hoje tantas mulheres reclamam que os homens preferem simplesmente os nossos maridos, preferem só procurar opiniões nas redes sociais. Eles postam, fazem qualquer post, então isto é suficiente para os outros começarem a dar as suas opiniões. Mas aquela parceira que está consigo diariamente 24 horas, ela não consegue ter informação do que está acontecendo com o seu próprio marido. Então estamos a dizer aqui, em certos assuntos não existe nenhum problema em o marido poder aproximar e consultar a sua própria esposa sobre assuntos domésticos, assunto da casa, o que eles devem tratar, uma boa sobrevivência de casa e assuntos familiares. Ele deve consultar a sua própria esposa para ouvir do lado dela a sua opinião a respeito do assunto que está sendo tratado. Então, espera-se que uma esposa muçulmana seja fiel ao seu próprio marido. Este é o desejo e a vontade de todo marido, tornar a fazer com que a sua esposa torne-se uma mulher fiel a seu próprio marido, a todo custo. A fidelidade é a coisa mais importante com que toda mulher deve ter. A fidelidade é a coisa mais importante com que toda a mulher deve ter na sua testa. Ela deve colocar aqui na sua testa o assunto fidelidade. Eu devo me tornar fiel ao meu próprio marido. Não só ao próprio marido, a Allah subhanahu wa ta'ala. Há certas mulheres que são tão obedientes aos seus próprios maridos, mas quando chega o momento de obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, elas nem sequer tempo têm, elas nem sequer vontade têm, elas nem sequer sentem o cheiro da obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Estamos a dizer aqui dois aspectos: um obedecer ao marido, outro é obedecer a Allah. Não é possível você obedecer ao marido e ser feliz enquanto você está desobedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas sim, essas duas obediências devem andar em simultâneo, devem andar ao mesmo tempo, onde significa que o marido deve ser obedecido a tempo e hora, e Allah subhanahu wa ta'ala também deve ser obedecido a tempo e hora. Nós não podemos sacrificar a obediência de Allah para obedecer ao nosso próprio marido, e nós não podemos também, mas sim podemos sacrificar, não podemos também sacrificar a obediência do nosso próprio marido para obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. As duas obediências, elas devem andar em simultâneo. Significa que o marido no seu lado com todo o seu direito para ser obedecido, e Allah Jalla Jalaluhu ao mesmo lado também em simultâneo com todo o seu direito também para ser
obedecido. Então estamos a dizer aqui de obediência perante Allah subhanahu wa ta'ala, e não só também a mulher deve se tornar confiável. Há certos homens que hoje em dia preferem conversar, eles preferem conversar com os amigos nas ruas, porque a mulher não é confiável ao seu próprio marido. Então vamos nos tornar, a mulher torna-se confiável aos vossos próprios maridos. A esposa deve se tornar atraente para o seu próprio marido. Isso já falamos várias vezes. O que cria atração, uma boa forma de, um bom look, cria uma boa atração, não é assim? Você tornar-se cheirosa dentro da sua casa, atenção, dentro da sua casa, não é assim? Não tornar-se cheirosa e perfumada fora da sua casa para poder atrair as pessoas, mas sim dentro da sua casa para atrair a atenção do seu próprio marido. Estamos a dizer, um bom vestuário também cria uma boa atração, não é assim? Uma casa bem organizada cria uma boa atração também, uma boa forma de falar também cria atração. Então, vários aspectos. Uma boa esposa dela deve se tornar atraente para o seu próprio marido, assim como ele deve se esforçar para ser o melhor possível para ela. Não só isso, deve ser vice-versa. O marido tornar-se atraente para a sua própria esposa, a esposa também tornar-se atraente para o seu próprio marido. E não negar relações sexuais ao seu próprio marido, não só do outro lado também marido, assim como se for o marido não negar as relações sexuais à sua própria mulher, e a mulher também não negar relações sexuais ao seu próprio marido, a menos que ela tenha uma razão válida dentro do Sharia, dentro do Islã, a menos que ele, o marido neste caso, e ela, a mulher neste caso, está a negar manter relações sexuais simplesmente pelas razões válidas dentro do Sharia, dentro do Islã. Aí está tudo bem. Então, a intimidade física é tão importante quanto a intimidade emocional. A intimidade física, não é assim? As vossas relações físicas, não é assim? Aquela intimidade física é muito importante quanto a intimidade emocional. A intimidade emocional é quando nós rimos, nós brincamos, nós conversamos, nós lançamos piada uns aos outros, não é assim? Tentamos rir, tentamos extrair em si um bocado, que tentamos perceber o lado emocional do nosso parceiro, não é assim? Este é importante também, mas a intimidade física, não é assim? Aquelas carícias, aquelas formas, como é que chama, em que qualquer homem, qualquer mulher percebe, qualquer casal já sabe disso que estou a falar aqui, que é nada mais senão aquela intimidade física em si, onde um homem e uma mulher mantêm relações sexuais, em si, para além de relações sexuais, existe como é que chama, preliminares, então que muitos ulamás, outros dão a sua permissibilidade, outros não só também dão a sua dizem que não é permitido fazer isto, os preliminares antes de uma relação sexual. Então isto tudo aqui, então, a intimidade física é mais importante, também quanto a intimidade emocional. Então estamos a dizer que a obediência de sua esposa ao marido não significa a todo custo, não significa que ela deve colocar o seu Islã em risco simplesmente pelo facto de que ela deve obedecer ao seu próprio marido. Não significa que ela deve colocar em risco o seu Islã, colocar em risco a sua religiosidade simplesmente porque deve obedecer ao seu próprio marido. Não, principalmente se ele for contra os ensinamentos do Corão. Se o homem for contra os ensinamentos do Corão, se o homem for contra os ensinamentos de Allah subhanahu wa ta'ala e sunna do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, então aí nós não podemos obedecer a ele. Não é assim? La ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq. Nós não podemos desobedecer a Allah para obedecer em si uma ordem de uma criatura de Allah. Nós não podemos obedecer uma criatura de Allah desobedecendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, além disso, o marido é obrigado a tratar a sua esposa com gentileza. O marido é obrigado a tratar a sua esposa, a sua parceira com gentileza. E se ela não o fizer, se for controlador ou abusivo, seja físico ou emocionalmente, não é reflexo de quão boa esposa você é. Então significa que se o homem não conseguir tratar a mulher desta maneira, então se for controlador ou abusivo, se o homem for muito controlador ao ponto de controlar a sua esposa e usar em si agressividade, em si gestos abusivos, palavras abusivas, em si, e não só também agressões, seja físicas, seja agressões emocionalmente.
Então, não é reflexo de que quão boa a esposa você é. Não significa que nós devemos simplesmente obedecer ao marido porque ele está nos agredir em si. Não, aí já devemos tomar outras atitudes possíveis. Você tem o direito à proteção e não deveria sofrer em silêncio. Hoje, várias mulheres estão sofrendo em silêncio porque elas não têm autonomia de poder falar o que lhes convém. Elas não conseguirem abrir a sua boca e tentar reclamar, e pedir ajuda, e pedir apoio, e pedir conselho. Se tantas mulheres hoje em dia vêm no privado porque estão queixadas dos seus próprios maridos. Os maridos estão a tornar-se, agressivos em termos físicos e em termos emocionais. Hoje muitas mulheres estão a sofrer agressões físicas e agressões emocionais. Isso para terminar, o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam disse: melhor dentre vós é aquele que é bom em si, é aquele que trata bem a sua própria família. E para vocês poderem ver e refletir o ser bom em tratar bem, ou seja, um ser bom com a sua própria família, repara para o meu exemplo, eu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como é que eu trato a minha própria família. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.